Olá, mulheres! Aqui é a Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 4 do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruna Oliveira. Capítulo 4. Perdão, um caminho de volta para Belém. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Rute 1:19. Noemi certamente é um dos maiores exemplos bíblicos de perdão e superação. Sua história é profundamente marcada por grandes perdas devido a decisões erradas no passado. A palavra diz que, em um momento de crise, Belém estava passando por fome. A escassez bateu à porta de toda aquela terra e a família de Noemi acreditava que ir embora e tentar a vida em outra cidade seria a melhor solução dos seus problemas. Persuadidos pela pressão, eles seguem o caminho para Moabe, antes mesmo de se aconselhar com alguém, pedir ajuda ou orar para saber o que fazer. Eles se precipitaram na decisão e acabaram colhendo frutos dolorosos de tal escolha. Infelizmente, na maior parte do tempo, o que nos impulsiona às tomadas de decisões são os desconfortos, discordâncias, problemas, decepções, impulsividade e intolerância no que diz respeito a suportar pressões. Isso tem destruído altares de aliança em nossas vidas. A Bíblia não faz menção a qualquer tipo de tendência daquela família a buscar a direção correta através da oração ou orientação de outra família ou de algum sacerdote, profeta. Simplesmente viram que a crise já era motivo suficiente para saírem de Belém. O relato do resultado de tal escolha é profundamente doloroso, porque lá em Moabe, Noemi perdeu seu marido e filhos. Quem poderia imaginar que tamanha tragédia se instalaria naquela família? Eles estavam tentando solucionar um problema e acabaram agregando um bem pior e irreversível. Quantas vezes em nossa caminhada, em meio às crises, desafetos e fatores na nossa história que não conseguimos entender, nos incomodam tanto que nos vemos pressionados a nos mover, a fazer alguma coisa, a tomarmos alguma posição. Imagino que a situação não pode ficar pior que está e acabamos violando o princípio da decisão, que é tomá-la por motivos, por um propósito, debaixo da orientação de Deus, seguido por conselhos sábios. Costumo sempre dizer que o momento de crise não é o melhor para se tomar decisão, pois a tendência é o fazermos orientados pela circunstância e não pelo propósito de Deus. Aquele casal não se permitiu a um tempo de reflexão, antes, porém, preferiram ser dirigidos pela angústia e necessidade de mudar aquela situação à força, se recusando a persistir. Muitas vezes, a insensatez bate à nossa porta e simplesmente a deixamos entrar. Conviver com situações que não estão em nosso controle verdadeiramente é muito difícil. Isso nos incomoda, angustia. Parece que nossa alma nos obriga a darmos uma resposta, a fazermos alguma coisa. A impressão é que fazer algo é melhor que não fazer nada e que estaremos nos traindo se aguardamos o melhor momento de agir. Esperarmos a poeira baixar, aguardar até que a luz da sabedoria dissolva aquele ímpeto de raiva por estarmos sujeitos a tanto embaraço parece quase impossível. Acalmar o barulho não é algo fácil, porém não é impossível. Aguardar a vez de agir sempre nos ajudará a evitar muitos problemas. Infelizmente, aquela família não se sentiu apta para enfrentar tamanha crise em acordo com um domínio interior e inevitavelmente se projetou a viver debaixo da condução do sentimento e da necessidade. Tempos de crises são os piores para tomadas de decisão. Pior ainda é quando tal decisão afeta potencialmente seu destino.
O curioso é que o significado da palavra Belém é pão, ou seja, a terra do pão estava passando por fome. Creio que o significado da terra talvez seria o suficiente para ainda crer que aquela crise seria algo passageiro. A decisão de deslocamento para Moabe, mesmo morando num lugar de provisão, nos leva a entender tamanha aflição que aquela família estava sofrendo. Creio que antes de qualquer decisão nas nossas vidas, por mínima e aparentemente inofensiva que seja, devemos fazer um exame interior e analisar o que de fato está nos levando a tal posicionamento. Ser verdadeiro, nos permitindo ser filtrados por nossa consciência e pelo sacerdócio do Espírito Santo, nos fará mais conscientes de quais valores estão por trás das mudanças que queremos estabelecer em nossas vidas. Certamente, isso nos outorgará mais sabedoria, prática e, consequentemente, preservará fundamentos importantes na nossa história. As perdas avassaladoras na vida de Noemi a angustiaram profundamente, a tal ponto que ela decide encarar seu passado, adormecido de maneira consciente. A escolha seria refazer um caminho antigo, do qual há anos ela não passava por ele. Mas pela situação, ela estava disposta a fazê-lo sozinha, sem pedir e nem cobrar nada de ninguém, nem mesmo das suas noras. Decidida, ela se despede. Porém, Orfa e Ruth inicialmente resistem em concordar com aquele disparate. Imagine permitir que uma mulher idosa caminhe sozinha, sem sustento, sem marido, sem filhos. Elas estavam certas em não concordarem. Mas a argumentação de Noemi foi plausível e suficiente para que sua nora Orfa, com um beijo, se despedisse dela. Porém, Ruth faz uma das declarações de fidelidade mais lindas da Bíblia. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ruth 1, 16 a 18. Veja o amor de Deus em cada detalhe desse lindo livro de Ruth. Noemi, mesmo amargurada e disposta a seguir de qualquer forma, sem medir suas verdadeiras possibilidades físicas para tal, é presenteada com uma companhia profética naquela viagem. Naquele caminho que certamente afetaria também sua vida e destino para sempre. Contemplo a graça de Deus sempre nos cobrindo e auxiliando em nossos piores momentos, levantando pessoas para nos ajudar em situações delicadas e ímpares das nossas vidas. Olhando naturalmente, não é fácil de entender o porquê Ruth tomou tamanha decisão. Ela, como viúva, teria maiores oportunidades de recomeçar em sua própria terra, pois era uma estrangeira, e certamente em Belém não teria as mesmas oportunidades que Moabe. Portanto, seria mais fácil ficar onde estava e se despedir da sogra, mas não. Ela decide recomeçar, mesmo com todos os riscos, como, por exemplo, de nunca conseguir refazer sua vida sentimental em Belém e até mesmo de passar fome junto com Noemi naquele lugar. Percebo, através de toda a entrega de Ruth, que para toda Noemi cansada e amargurada, desejando reconstruir sua vida, refazendo o caminho de volta para Belém, Deus sempre levanta uma Ruth para ajudar, ser suporte de uma decisão de restauração. É nítida a mão de Deus sobre Noemi, quando levanta Ruth para acompanhá-la nessa reconstrução. Como disse, Ruth não tinha nada para seguir um caminho desconhecido. Num momento também tão difícil para ela, pois estava recém-viúva. Mas Deus estava presente em tudo na vida de Noemi, durante aquela retomada de destino. Conheço tantas mulheres que convivem com grandes pesos em suas vidas devido a decisões erradas do passado, movidas por tempos de aflições, humilhações, medo e angústias, e que resultam em morte, assim como a história de Noemi. Muitas convivem com relacionamentos que morreram. Outras, a morte é na vida espiritual, familiar, sentimental e até mesmo ministerial. Mulheres que se sentiram pressionadas
a dar uma resposta rápida no tempo de crise e, para acabar com todo o peso de angústia, largaram Belém, abrindo mão da possibilidade de mudança daquela situação. Simplesmente trafegaram na contramão dos seus destinos e hoje convivem com a culpa. Elas veem os desdobramentos da ausência de Belém e não sabem mais o que fazer para se livrarem do peso de não terem conseguido fazer a escolha certa. Elas se culpam, não se perdoam e mutilam sua vida emocional a tal ponto de não acreditarem que exista solução para seus problemas. Amarguradas, se sentem sem forças para tomar qualquer tipo de decisão e mudar a rota da dor, e não acreditam que ainda há solução. No próximo áudio, vamos continuar o capítulo 4. Até lá!